Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Liciane Traverso com mais um tema de direito ambiental na nossa tela jurídica. Sejam bem-vindos e vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre a metodologia do direito ambiental. Quão interessante é porque o jurista, o operador do direito, não tem como trabalhar com direito ambiental e não dialogar com outras áreas, com outras ciências. As demandas ambientais, as questões ambientais prescindem de profissionais de diversas áreas. Por exemplo, no estudo de impacto ambiental, precisamos dialogar muitas das vezes com sociólogos para entender a cultura, os valores daquele povo, daquela comunidade. Precisamos, às vezes, de ter um laudo específico, de um EIA-RIMA, de um estudo de impacto ambiental, de um geógrafo que vai fazer um estudo, por exemplo, do solo, da pedologia. Precisamos, às vezes, da figura do biólogo, que vai fazer o estudo específico sobre fauna, flora, enfim, economia, física, matemática. Então, nós só podemos ter como metodologia do direito ambiental a interdisciplinariedade. Prescindem de diversos estudos ambientais específicos de diferentes formadores por diversas ciências. Então, quem vai para essa seara tem que saber dialogar, tem que ter um bom network com um biólogo, um físico, um químico, um matemático. Olha que interessante, vou dar um exemplo para vocês. Certa feita, um cidadão herdou uma casa no centro, no interior de uma cidade ali do ABC Paulista e quis implementar um empreendimento. O município era muito pequenininho e ele quis trazer ali para aquela comunidade a oportunização de emprego para uns e lazer para a maioria. Então ele teve todo zelo, contratou uma equipe técnica, olha a interdisciplinaridade, um técnico específico em isolamento acústico. Fez um estudo social levantando qual que era a realidade ali de lazer, as oportunidades, o que a população mais queria. E, enfim, ele conseguiu, por meio desses estudos, a aprovação pelo órgão ambiental daquele município para implementar uma casa em que tivesse a atividade como uma pizzaria, um empreendimento que tinha uma parte de um pub e, ao fundo ali, pistas de boliche. Ele não queria problema, então ele obedeceu toda a normatização legal existente e se resguardou para que não incomodasse seus vizinhos, obedecendo todos os ditames, todas as normas legais existentes. Então ele precisou necessariamente de diferentes técnicos para conseguir que seu estudo de impacto ali fosse aprovado. Isso é muito interessante e importante, porque isso tudo vai trazer um retorno depois para a própria sustentabilidade desse vizinho nesse meio ambiente, ok? Vamos lá então no meio ambiente natural. Às vezes nós vamos precisar da subtração de algumas espécies, vamos inundar outras. Precisamos de estudos específicos para poder avaliar as condições ambientais e até o que vai ser proposto para mitigar ou minimizar esses impactos. Então, a metodologia do direito ambiental, ela é inter e transdisciplinar, ok? Entendido? Segundo ponto, a legislação ambiental, como eu já disse em outras oportunidades, mas é importante reforçar, porque talvez você ainda não tenha assistido os nossos outros vídeos, o direito ambiental não está codificado. E se ele não está codificado, começam-se as grandes problemáticas. Onde achar? Cadê essa norma? É muito específica, uma magnitude muito grande. Então, nós percebemos que doutrinariamente já foi aventado inúmeras fontes do direito ambiental. Dentre elas, nós vamos estudar as fontes materiais. Elas são de suma relevância. Porque muitas das vezes, pessoal, não sabemos das demandas específicas de determinadas localidades e elas vão trazer essa matéria, trazer à baila a discussão dessa matéria e a importância ou não do legislador recepcionar essas necessidades ou até mesmo para modificar, buscar por novas proteções, novas posturas, políticas públicas.
Então, as fontes materiais, elas começam lá com os movimentos populares. O direito ambiental é um direito muito democrático, é um direito do cidadão, porque a Carta Magna coloca que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque ele é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Está lá no caput da Constituição, do artigo 225. E olha que interessante, se todos querem esse ambiente são, têm direito a essa dignificação humana por meio de um ambiente sano, quão importante é essa movimentação popular cidadã. Em Belo Horizonte, nós temos um exemplo, determinado empreendedor queria estabelecer, onde, em princípio, tem-se uma mata, tá? Com a biodiversidade, inclusive com nascentes, tem um parque ecológico nas proximidades. O empreendedor quer implementar, então, nesta localidade, 8 torres com 16 pavimentos. Interessante, né? Ele está cumprindo a função social, trazendo desenvolvimento socioeconômico, dando moradia para uns, emprego para outros. Mas olha o impacto que esse empreendedor vai causar na entrada de um bairro, logo de cara, botando 8 torres com 16 apartamentos. Se é um bairro, nós temos que fazer um estudo ambiental, ver os impactos. E ali, pelos estudos, os próprios moradores do bairro, a maioria esmagadora, começou a se movimentar, batendo panela, chamando a atenção da própria Câmara Municipal e dizendo que, trazendo para as pessoas, para audiências públicas, discutindo sobre a temática ambiental, como que seria, ou quão nefasto, ou até quando, o que poderia acarretar não só na ordem ambiental natural, mas a própria comunidade. Como assim? Colocar 8 torres na entrada de um bairro significa muitas pessoas indo, trânsito, adensamento. Será que a magnitude, o porte desse bairro teria como comportar para as mesmas pessoas que ali moram a qualidade de vida em relação ao ir e vir, entrada e saída do bairro, o número de supermercados que tem lá vai atender todo mundo, a própria padaria, farmácia? Então essas pessoas se atentaram porque nesse local específico ali tinha nascentes e tinha uma tal de nascente, não existem nascentes intermitentes, que em determinado momento elas brotam, ora elas secam. Então você imagina, o empreendedor agora faz um estudo de impacto, não sabendo daquela nascente, ele vai lá e compacta, né? Simplesmente impermeabiliza, coloca cimento e coloca as colunas. Olha quão nefasto, vai acabar com mais uma fonte de água, pode acarretar outros desastres ambientais e a população também estava muito preocupada porque ali tem uma biodiversidade muito endêmica, o clima do bairro por causa daquela vegetação toda, o parque, enfim. A população não satisfeita com isso foi às ruas. Então a movimentação popular ela é muito importante como fonte do direito ambiental. Nós tivemos no Brasil, nas questões do norte, a nossa Amazônia, os problemas que a gente tem lá naquelas imediações lá também, inclusive de Santarém, né? De pequenos produtores que o empreendedor quer expandir ali a sua produção de soja, precisa desmatar, então chega para os pequenos proprietários e pede, quer comprar e de repente vai tomando, queimam-se essas casas. Quantas denúncias nós ficamos sabendo acerca disso? Inclusive assassinato de uma freira que denunciou essa realidade dessa população que tão pouco tem acesso à informação, à voz política. Então, os movimentos populares são de suma relevância para conscientizar, para chamar as temáticas ambientais, para discussões, para adoção de políticas públicas e até mesmo para mudança da legislação. A outra coisa muito interessante, como fonte material, são as descobertas científicas. Ciência de suma importância, a ciência deve ser usada, utilizada, o desenvolvimento tecnológico, Protocolo de Kyoto, várias outras situações que nós estudamos, mudanças climáticas. Por quê? Estudos científicos comprovam alguns dados e isso são de suma relevância para a adoção de novas políticas públicas ou mudança de legislação e até mesmo, né, como possibilidades de que as pessoas possam discutir sobre os temas e antenar, né, o próprio legislador, a adoção de políticas públicas,
Mas é muito importante, gente, que, por exemplo, o estudo científico na relação de emissão de gases particulados vão criar legislações específicas, como políticas do ar, de emissão de particulados. Então, isso é muito importante como fonte do direito ambiental. Outra fonte que a gente tem é a doutrina jurídica. Tudo aquilo que a gente tem como aparato normativo, jurídico, às vezes a gente tem lacuna de leis, interpretações, adequações, até a parte principiológica do direito ambiental, se ela não está expressa, se ela não se encontra ali expressa no ordenamento jurídico, nas normas jurídicas, a gente vai encontrar muito nas decisões. E muitas das vezes, quem se propõe a escrever as doutrinas jurídicas de direito ambiental são desembargadores, são juízes, professores, operadores do direito, e essas pessoas têm toda a cátedra, toda know-how, expertise para falar daquelas temáticas, interpretações. Então, a doutrina jurídica em direito ambiental é de suma relevância, ainda mais que nós temos uma ordenação extremamente rica, vasta, eclética e não há um código ambiental. Então, doutrina jurídica é uma das fontes do direito ambiental e de suma importância, inclusive para você, querido aluno que quer se despontar nos exames, estudem pelas doutrinas. Não fiquem só em cadernos. Leiam as doutrinas de direito ambiental. E nós temos as fontes formais. As fontes formais começam desde a Constituição Federal, que ali nós já temos um capítulo específico do meio ambiente, né, que é do artigo 225, caput da Constituição, e as leis infraconstitucionais. Nós temos os atos internacionais firmados pelo Brasil, segundo o artigo 84, inciso 8º da Constituição, né? Tenham sido aprovados, aí se torna ordenação, fonte do direito ambiental brasileiro. As normas administrativas, quão importantes são a administração pública quando ela cria suas portarias, as suas resoluções. Por exemplo, o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, tem a resolução 237 do meio ambiente, que visa regulamentar as questões de licenciamento ambiental. Tem a resolução 9, que vai falar sobre as audiências públicas. O IBAMA, o IEF, né, o Instituto Estadual de Florestas, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Então, as normatizações, as portarias, as resoluções são fontes do direito ambiental. E, por fim, a própria jurisprudência. Essas discussões de toda a problemática ambiental que se afloram nos tribunais, muitas das vezes nós vamos ter situações de anomia, de necessidade de dissolução de conflitos e principalmente da resposta estatal para estabelecer a paz e a harmonia social. Então, a nossa jurisprudência é muito utilizada pelos operadores de direito ambiental. E quais são as posições, posicionamentos da nossa corte, dos nossos tribunais, dos nossos juízes. Pessoal, fiquem com Deus, os vejo até a próxima tela jurídica.